falar sobre algo poderoso. Como eu já tinha falado, vou trazer alguns sermões aqui que falem sobre o ofertar. Porque tudo, quando a gente fala de ofertar, fica parecendo que é dinheiro, mas não é. É tudo. É tudo. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler até o 8º. Diz assim: e Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Diga comigo: das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas a de Caim o Senhor não se agradou. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? Se não fazes bem, por que a igreja está lendo a palavra sentada? Fica de pé todo mundo. Não, eu disse para quem estava em pé lá atrás, desculpa. Aleluia. Então eu falei errado. Procura um lugar para que vai sentar quem está em pé. Então, se tu fazes bem, não será aceito. E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o assassinou. Pai, graças te damos, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o entendimento, meu Senhor, venha chegar neste momento ao nosso coração, para nós entendermos que o que o Senhor quer de nós, não é só aquilo que nós temos para dar, mas é como nós estamos te ofertando, como nós estamos te oferecendo, Senhor. Pai, que cadeias sejam quebradas neste ambiente aqui hoje. Espírito Santo, estamos começando o ano de 2026 e declaramos que não queremos mais viver, Senhor, as mesmas práticas do passado. Que o entendimento chegue para nós, para compreendermos o que é um verdadeiro culto ao Senhor. Dê a mão agora ao seu irmão. E comece a dizendo para ele: estamos aqui para adorar ao Senhor. Estamos aqui para entregar um culto racional ao Senhor. Então se desligue de tudo e adore ao teu Pai. Aleluia. Adore aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Estamos aqui, papai, para te adorar. Estamos aqui cultuando ao Senhor. Nós te adoramos. Começa a dizer a Ele. Você não precisa de levitas, de tocadores para adorar. Comece a falar para Ele: estou aqui para te adorar. Estou aqui porque eu te amo. Estou aqui, Senhor. Aleluia. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor.
nós possamos nos desligarmos agora de tudo, de todo pensamento, de todo sentimento que possa nos atrapalhar de te cultuar neste momento. Podeis assentar. Eu quero começar a falar o que o versículo 3 diz. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nós sabemos, querido, que Adão e Eva, apesar da queda, apesar da desobediência, tinham um relacionamento com Deus. Mas foram expulsos do jardim do Éden. Mas mesmo eles sendo expulsos do jardim do Éden, eles não esqueceram do que era adorar o Senhor. Não esqueceram de cultuar ao Senhor. Eles foram expulsos, mas quem já pisou neste lugar de adoração, não consegue mais ficar fora. Eles foram expulsos da presença do jardim, mas eles traziam dentro dele essa essência de cultuar e de adorar, aleluia. Porque quem já cultuou, quem já adorou, não pode mais viver sem essa presença. Então eles foram expulsos. A Bíblia diz que eles tiveram filhos. O primeiro foi Caim, o segundo foi Abel. Então eles começaram, eu creio, a ensinar os filhos dele. Tudo que Caim e Abel sabiam vinha dos pais. Tudo que Caim e Abel aprenderam veio de seus pais. Mas o versículo 3 aqui começa dizendo: e no passar do tempo, quando a gente vai para o original, no hebraico, vai dizer que o tempo chegou para eles. Então eu já começo dizendo aqui para jovens: o tempo de você cultuar vai chegar. Porque cultuar não é só vir para a igreja. Cultuar não é só botar a Bíblia debaixo do braço e eu vou para a igreja. Porque às vezes você pode estar na igreja, mas não pode estar cultuando. Quando eu entendo o que é cultuar, eu já começo a cultuar desde casa, quando eu estou me arrumando para vir para a igreja. Eu não visto qualquer roupa, aleluia, eu estou conectado com Ele, eu estou indo te adorar, eu estou indo te adorar, aleluia. Fala comigo, Pai, porque eu quero, aleluia, ouvir a Tua voz. E não é ouvir a Tua voz por resposta, é ouvir a Tua voz no sentido de comunhão, de comunicação, de intimidade. Porque não existe culto sem relacionamento. Então, jovens, se você ainda não sabe o que é cultuar, você vai chegar um momento de cultuar. E às vezes, eu estou falando para jovens, mas às vezes até adultos, que muitas vezes é necessário uma dor para lhe ensinar a cultuar ao Senhor. Porque quando está tudo bem, às vezes não entende o que é entrar na presença. E tem coisas que, meu Deus, tem coisas que podem vir acontecer para lhe ensinar a cultuar. Mas futuca seu irmão e diga: mas nesta manhã, que o Espírito de Deus vinha te ensinar, sem precisar de dores. Então chegou a hora dos dois praticarem tudo aquilo que eles tinham aprendido com seus pais. Então eu creio que desde pequeno eles viam o pai ali oferecendo oferta ao Senhor. Porque o verdadeiro culto não é só simplesmente vir e sentar e ouvir a palavra. O culto tem que ser completo. Futuca seu irmão, o culto tem que ser completo. E tudo começa, irmão, com o entendimento. Pastora, a senhora está falando de oferta? Também. Mas começa com a renúncia de
independente de qualquer coisa, eu vou cultuar. Começa aí. E quer que eu lhe diga uma coisa? É naquele dia que o seu corpo diz, não quero ir. Fica mais um pouquinho na cama. Quando alguém liga dizendo, ei, tem uma praia para ir hoje. Ei, tem um lugar para ir hoje. E que a sua carne quer ir. Mas você entende o que é cultuar. Entende o que é entregar o culto ao Senhor. Eu vou fazer 30 anos de convertida. Quando eu entendi o que é adorar o Senhor, a minha vida tomou totalmente outro rumo. Desde que eu me converti, eu não sei o que é uma virada de ano sem ser na presença dEle. Desde que eu me converti, que eu não sei o que é um domingo fora do culto, porque não é fora só da presença, presta atenção. Ah, pastora, mas Deus está dentro de mim em qualquer lugar. Culto é diferente. Culto é diferente. O culto é quando a igreja se reúne. Se eu estiver em casa ligar a televisão, eu não estou fazendo parte do culto. Eu só estou sendo espectador. Mas falar, pastora, eu ouvi a palavra. Foi bênção, foi bênção. Ok, mas você só foi espectador. Porque nesse momento aqui, fica ligado, é momento de milagre, é momento do céu descer, é momento do sobrenatural acontecer. Mas eu não vou te enganar, depende do culto que você vai oferecer ao Senhor. Porque você pode estar aqui e seu pensamento está longe. Eu só estou vindo para a pastora não encher a minha paciência. Eu só estou vindo para a pastora ver que eu vim. Deus não vai receber o seu culto. Porque é no culto, presta atenção, nós vamos aprender aqui, que é no culto que se revela o verdadeiro adorador. No momento do culto, é que os corações vão ser revelados. Eita Jesus. É na hora do culto que todo coração se revelará. Então nós vamos entender algo aqui importante, que desde o início da humanidade, o ato de oferecer algo a Deus revela o coração do adorador. E aqui não se trata só de valores, de dinheiro, né, de objetos, mas de amor, fé e sinceridade diante do Criador, diante do Pai. Alguém está aqui? E essa história de Abel, Caim, Abel vai nos mostrar isso. Não é qualquer culto que Deus aceita. Não é qualquer culto que o Senhor recebe. Os dois ali se apresentam, chega um dia. Eu creio que o pai e a mãe dizem assim, agora o culto é particular, agora é o tempo de vocês cultuarem o seu Deus. Eles vão, se reúnem e vão adorar a Deus. Vale ressaltar que os dois estavam no culto, sim ou não? Os dois estavam no culto. Os dois ofertaram, sim ou não? Mas a Bíblia vai dizer que Deus recebeu a oferta de Abel e a de Caim não. Aí muitos pregadores vão dizer, já ouvi falar, que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque a oferta de Caim foi de cereais e a de Abel foi de sangue. Mas não é isso que a Bíblia não mostra. A Bíblia vai dizer, claro, o seguinte: e o Senhor se agradou por Abel e por sua oferta. Então olha para cá, o que é que a gente entende nisso aqui? Que antes de Deus receber qualquer oferta, Deus primeiro quer receber a nós. Porque Ele vê o nosso coração. A motivação da oferta determina se Deus vai aceitar ou... Então não foi a qualidade da oferta. Você pode estar aqui hoje e ter condição de dar uma oferta hoje aqui até de 1 milhão. E
Deus não receber. Porque é a motivação do coração que vai determinar, aleluia, se Deus vai aceitar ou não. Agora, quando a gente lê isso aqui, diz assim, como é que eles viram que Deus não aceitou? Toda vez que oferecia um sacrifício ao Senhor, o fogo descia. Então a gente pode imaginar, aleluia, Caim ofereceu a oferta ao Senhor e nada aconteceu. Chega a vez de Abel, Abel oferece e o fogo desceu. Alguém está aqui? Aí às vezes você não entende que o culto é particular. Aí chega e diz assim, o culto hoje estava frio. A pastora hoje estava fria. Hoje o negócio não desceu, o fogo não desceu não. O que você não entende? Foi a sua oferta que Deus não recebeu. Foi a você que Deus não recebeu. Porque quando eu oferto, quando eu venho cultuar ao Senhor de coração, aleluia, não importa como a igreja esteja, aleluia, o fogo dentro de mim vai descer. Aí você olha o fogo descendo aqui dentro. Você olha para um, tá? Você olha para outro, tá? Meu Deus, esse povo tá onde? Será que está no mesmo culto que eu estou? Mas aí você entende. É o coração. E esse fogo, quando desce, não é no ambiente, é aqui dentro. É aqui dentro. Quem oferece um verdadeiro culto ao Senhor, o semblante muda, o fogo desce, você não consegue ficar só sentado, você quer ter ali concentrando para ler a palavra, mas o fogo vai entrando, a atmosfera vai pegando fogo, aí você quer levantar, quer pular, quer adorar. E eu volto a dizer, aleluia, que o culto começa desde em casa, porque o nosso culto é diário, é em todo instante, todo momento. Isso aqui só é a concretização, é o ápice de um culto racional que nós apresentamos diariamente ao nosso Deus. Alguém está compreendendo o que o Espírito quer falar? Aí a gente analisa, Abel deu da primícia, da gordura, da primícia, ele tirou o melhor que ele tinha. Aí o outro deu da terra, mas não foi porque um era fruto da terra e outro foi animal. É a qualidade. Porque não adianta eu dizer, não, eu ofereço culto ao Senhor, eu venho, eu oro, eu rodopio, eu pulo, e a minha oferta não demonstrar o que está no meu coração. Porque Hebreus 11:4 vai dizer o que era nós. A gente vai entender porque Deus recebeu a oferta de Abel. Diz assim, pela fé, pela o quê? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Quando você para entender, pela fé, Abel, a oferta de Abel foi superior. Quer dizer que ele não fez uma coisa mecânica. Ele não ofereceu uma oferta qualquer. Porque é a fé que vai determinar a qualidade da minha oferta. Oh, meu Deus.
gente faz para Deus. A Bíblia diz que tudo sem fé é pecado. Peraí. Quer dizer que até a minha oferta, se for sem fé, não vai agradar o Senhor, é o que está escrito. Por quê? Porque é sem fé. Aí vamos ler. Bota aí, Hebreus 11. Não, 11, versículo 1. Para a gente entender, tem algumas versões que eu gosto, é essa que eu gosto. A fé é a substância, é a materialização das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas. Olhe para cá, Deus é visto? Deus tem corpo? Mas pela fé, Abel entendeu quem era Deus. Eu não estou vendo, mas eu creio nele. Eu não estou vendo, mas eu sei quem ele é. Eu não vejo, mas eu sinto ele. Eu não vejo, mas o melhor que eu tenho, eu quero dar para ele. E a gente só oferece o melhor para Deus pela fé. É por isso que fé é fruto do Espírito. Sabe o que é que significa? Que ninguém na carne pode oferecer um sacrifício ao Senhor que Deus venha receber. Oh meu Deus, acho que você não está entendendo. Pela carne, você nunca vai conseguir oferecer uma oferta agradável ao Senhor. É só pelo Espírito. Se não for por fé, você não dizima. Se não for por fé, você não oferta. Porque os seus olhos, os seus sentimentos vai te tirar do lugar da verdadeira adoração. Sim ou não? É por isso que Deus se alegrou de Abel. Porque eu, pela fé, conheço ele. Eu não vejo, mas eu sei que ele é poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe vem dele, é por ele. Nada que eu tenho é meu de valioso. Tudo é para ele. E quem vive por fé não tem dificuldade nenhuma de ofertar o seu melhor. Por quê? Porque é uma qualidade e essência de Deus. Gálatas 5:22. Coloque aí. É por isso que fé é fruto do Espírito. Aleluia. Porque benignidade, bondade só tem quem já entendeu quem é Deus. Alguém está me entendendo? Enquanto as minhas condições hoje, naturais, mostrarem a mim que essa é a minha realidade, eu nunca vou sair desse lugar. Vou falar devagarinho para você entender. Porque suas emoções, seus olhos sempre vai querer te enganar. Vai querer lhe mostrar a sua realidade é essa. Mas quando eu vivo por fé, minha realidade transcende ao que o reino fala ao meu respeito. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Você não é o que a sua realidade está mostrando para você. Você é o que o céu diz que você é. O seu destino é o que o céu escreveu sobre você. Agora preste atenção. Deus não rejeitou o fruto, a oferta de Abel, mas rejeitou o coração de Caim. Deus rejeitou o coração de Caim. Porque é isso que acontece quando nós fazemos alguma coisa sem fé, sem amor ou sem arrependimento.
perdemos o sentido da verdadeira adoração. Aqui para nós, querido, quando eu congregava lá na outra igreja, que eu via meu pastor dizer, estou passando por um problema, precisando disso, o meu coração ardia e queimava em desejo de ter para dizer, tome. Mas o desejo do teu coração vai te levar, aleluia, a você viver o que está dentro do teu coração. Só 2, 3 que entenderam. Vou repetir. O desejo do teu coração vai te levar a viver aquilo que hoje você deseja. Abel ofereceu o melhor, das melhores crias, das partes mais gordas. Sabe o que é que isso simboliza? Simboliza excelência e prioridade. Dar o melhor para Deus é reconhecer que Ele merece o melhor. É por isso que Ele deu o melhor. A essência de Deus é dar. É por isso que Ele deu o Filho dEle. Era o que era melhor Ele tinha por mim e por você. E como é que você quer dar resto? Aí muitos dizem assim, a minha vida não muda, a minha história não muda. Olha para um lado, olha para o outro e vê Deus mudando a história de pessoas. E você não entende, faço tudo certinho. Mas o problema é o coração. E quem conhece os corações é Deus. Para quem estivesse olhando ali aquele culto, parecia que estava tudo certo. Caim trouxe do que ele fazia, do fruto do trabalho dele. Abel também trouxe do fruto do trabalho dele. Para quem estivesse de longe, estava tudo ok. Mas é o Senhor que sonda, que conhece os corações. Aí Judas vai falar, e bota aí Judas, versículo 11, 10 e 11. Vai falar de um povo, olhe para mim, de um povo que falava de coisas que não entendiam, que criticavam, se levantavam para falar de coisas que não entendiam. Aí o que é que Judas diz? Bota aí, minha filha, Judas 10 e 11. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, e nestas coisas se corrompem. Bota aí o 11, olha o que diz o 11. Decidiram trilhar o caminho de Caim. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Então toda vez que você abre a boca para criticar, para falar, você está trilhando o caminho de Caim. Porque olha como foi o coração de Caim. Porque se eu ofereço ali uma oferta e eu vejo que Deus não recebeu, qual é a atitude de alguém? É se arrepender, Senhor, porque o Senhor não recebeu, eu peço perdão, era chorar. Sabe o que é que aconteceu? O coração dele se endureceu. A ira tomou conta dele. A inveja tomou conta dele. Ele não olhou para o relacionamento dele com Deus para procurar mudar, não. Ele deixou que o sentimento... Diga para seu irmão, cuidado com a inveja. Foi o sentimento que fez com que o irmão matasse o outro. E tudo começou no culto. Eita, meu Deus. Tudo começou no culto. Aí, infelizmente, a gente vê o irmão se sobressair, o irmão se encher de Deus, aí uns começam a dizer, estou vendo nada. Gosta de se aparecer, trilhando o caminho de Caim. Andando pelos caminhos de Caim. Porque o papel do irmão
se tivesse um coração sincero diante de Deus, era se arrepender e se humilhar diante do Senhor. Mas ele não. Engraçado que Deus recebe a oferta de Abel, mas você não vê Deus falando com Abel. Aí tem muita gente que diz assim: toda vez que eu vou para o culto, Deus fala comigo. É a misericórdia do Senhor. As duas ofertas, só uma subiu, mas Deus falou com a quem ele não recebeu. Alguém está entendendo aqui? E aqui Deus responde para alguém aqui: Senhor, nunca mais o Senhor falou comigo. Não é porque Deus te abandonou, não. É porque você já chegou no lugar de entendimento que não precisa mais Deus falar com você. É só você crer. Vem cá. O pai precisa estar falando com o filho que já amadureceu? O filho que amadureceu não precisa mais dizer: eis que te digo, eis que te digo. Não. O filho que amadureceu anda dizendo: obrigado, pai, obrigado, pai, obrigado, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Agora fica um bocado trilhando o caminho de Abel. Indo aqui e acolá, Deus fala comigo. Eu preciso, não, tem um culto ali que é profeta, que revela até o CPF. E isso vai mudar a sua história. Deus fala, foi com Caim. Ei, Caim, ei. Por quê? Porque está entristecido. Porque teu semblante caiu. Lugar de culto é lugar de fisionomia feliz, alegre. Porque eu volto a dizer, esse momento aqui é momento do sobrenatural. É por isso, bota de novo aí Judas. É por isso que Judas vai falar que eles não entendiam, porque levava tudo na naturalidade. Aquilo que naturalmente conhece, são como animais irracionais. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Imagine que Deus falou comigo para eu construir uma casa de uma irmã no momento mais difícil da minha vida. Eu podia dizer: tá bom, Senhor, então eu vou passar fome. Como é que eu vou construir essa casa para ela se eu não tenho condição? E às vezes Deus só precisa que você dê o início, o pontapé, porque as outras coisas vão fluir. É porque Deus sabe, toda vez que Ele te pede algo, é porque Ele tem algo de excelência superior para colocar em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Então Deus para falar com Caim. Diz assim: se tu fizeres o bem, não será aceito. Você entende porque a oferta de Caim não mudava quem ele era por dentro. Então nós vamos analisar que Caim, quando nasceu, a mãe depositou nele as suas expectativas. Não, tanto sim que ela declara, diz: o Senhor do céu me ajudou a ter um filho varão, foi o Senhor que me deu. Ele talvez ela tenha pensado que ele seria um instrumento que iria amassar a cabeça da serpente, porque ela sai do jardim com esta promessa. Aí eu falo algo aqui, que muitas vezes a aparência engana. Ela não disse nada de Abel. Eita Deus. O nome de Abel significa uma coisa passageira. Ela focou toda a atenção dela em Caim. Não julgue a aparência. Cuidado.
Aleluia. Só que Deus, que vê todas as coisas, que conhece o coração, sabia quem era Caim e quem era. Meu Deus. Aí chega o momento do culto e o altar vai revelar o adorador. Eita, meu Deus. É por isso que de vez em quando Deus levanta a campanha aqui. É para o altar revelar o adorador. Aí você vê a diferença do verdadeiro adorador. E vou fazer um paralelo aqui. Tempo de igreja, tempo de crente, não caracteriza o verdadeiro adorador. É por isso que a Bíblia vai dizer que os últimos serão os. Tem coisas que até eu me admiro. É porque a gente julga segundo a aparência. Mas o Deus que conhece. Aí levanta aqui a campanha e aquele improvável, são os improváveis, se levanta para dizer: conta comigo. Conta comigo para o ar-condicionado. Conta comigo para a cadeira. Conta comigo para o telão. Quem está aqui? Diga: conta comigo. Porque é o altar que revela o verdadeiro adorador. Aí às vezes você quer usufruir o que o irmão já está usufruindo. E preste atenção. Que nem sempre, vou repetir, nem sempre, quando a gente fala de adoração, de oferta, a gente leva logo automaticamente para o lado financeiro. Mas o financeiro é o resultado de um coração adorador. Comece a se fazer uma autoanálise. Terminamos o ano de 2025. As ofertas todas de 2025 são sementes. Será que verdadeiramente a semente que você plantou são sementes verdadeiramente que vá frutificar para os seus sonhos serem realizados? Sim ou não? O altar revela o adorador. Nossas atitudes diante do altar mostram o que está em nosso interior. Por quê? Porque a oferta não muda a Deus, mas a sua oferta vai mudar a sua história e a sua vida. Deus não está preocupado com o dinheiro, não, pastora. Estou lhe provando. Estou te provando aqui. Porque é as ações do coração, presta atenção, que vai demonstrar a qualidade da minha oferta. Eu não posso dizer que adoro a Deus e venho para o culto, vou falar, não é culto de doutrina, mas é para você aprender. E vim para a igreja sem trazer nenhuma oferta ao Senhor. Não, se você está passando o tempo que não tem, determine, a minha história vai mudar. Porque eu não sou miserável, sabe por quê? Deus nunca vai cobrar de nós aquilo que Ele já nos deu, não nos deu. Abra a mão e declare: eu tenho e vou sempre ter para ofertar ao meu Senhor. Então eu aprendi um dia com um pregador, nunca esqueço isso. Não deis lugar ao diabo de vir na presença do Senhor e não ter para ofertar. Então quando eu era assalariada, eu separava, tirava o meu dízimo e o dinheiro das minhas ofertas. Se só sobrasse R$100 para o mês de ofertar, eu desmembrava em todos os cultos do mês e separava. Desse o que desse, o dinheiro do meu culto estava lá. Volto a falar que não é quantidade, é a qualidade. É você entender o que é que o seu Deus é digno de receber. Não adianta eu dizer aqui: Deus vai mudar a tua história, Deus tem coisas grandes para você, e tem, se o seu coração não mudar. Sim,
pelas obras, não é pelas obras que nós temos salvação, não é. Mas as nossas obras vão revelar o nosso coração. Sim ou não? Eu, como pastora, sei quem é quem pelas ofertas. E tem gente que a gente prega aqui sobre oferta, não sai nem do lugar. E agora com Pix a gente não pode nem saber. Por isso que eu digo, quando for o desafio, você não pode simplesmente mandar Pix, você tem que vir para o altar. Então a gente não sabe nem, mas a gente conhece as pessoas que nem se movem. Vem mais uma campanha e não entende que é para te abençoar. Então sabe o que Deus falou aqui ao meu coração, tem ministrado? Vai pregar agora o tempo todo sobre o que é ofertar, o que é dizimar, o que é entregar um verdadeiro culto ao Senhor. Futuca seu irmão, porque o Senhor quer mudar a sua vida financeira. Sabe por que nós temos que ofertar? Para quebrar fortalezas de miséria, pensamento de escassez dentro de nós. Irmãos, isso é tão sério que tem gente até que tem dinheiro. Falei lá no culto que eu fiz, que tem até condições. Você olha para a pessoa e diz assim: tem tudo para avançar, tem tudo para estar rico. Eu não digo nem próspero, para estar rico. E não sai do lugar, porque mente de escassez, mente de miséria. Preste atenção que enquanto tem de um lado, eu estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. Enquanto tem pessoas de um lado, olhe para cá, que viaja na maionese, que não tem condição nenhuma e só gosta de roupa de marca, só quer estar desfilando e às vezes até ficar devendo aos outros. Isso não agrada a Deus. Isso não é mente de excelência, não é mente de filho. Porque quando eu entendo quem eu sou, a primeira atitude que eu tomo é querer mudar os meus hábitos, as minhas atitudes, e começo a atrair a virtude dos céus. E a virtude dos céus é não dever nada a ninguém, só o amor. Aí se de um lado tem pessoas assim, que tem aquela necessidade de mostrar aquilo que ele não é, procurando ter aquilo que ele não pode. Do outro lado, tem outro povo, que pode ter o melhor, mas a mente não deixa. A mente não deixa. Porque o pensamento vai sempre levar ele a achar que ele não é merecedor. Eu volto a dizer aqui o que eu falei a semana passada. Você não precisa ter muito trabalho para dizer a um filho de milionário, de um rico, que ele nasceu para aquele ambiente. Porque a mente dele já foi condicionada. Eu mereço o melhor, eu nasci no melhor, tudo do melhor é para mim. Agora vai mudar uma mentalidade de alguém que nasceu de uma família miserável. Que eu digo miserável é escassez. Uma criança que cresceu passando fome e necessidade. Pessoas que se acostumaram a meio-dia sentar na mesa e comer até sem proteína. Sim. Pessoas que não passar fome, ó, compra saca de feijão, a saca de arroz e come o mês todo. Vocês sabiam disso que tem? Come o mês todo feijão, arroz e farinha. E não tem proteína. Quando eu ouvi isso, eu disse: o quê? Né, na minha casa raramente entra carne. Então, ovo, feijão, arroz e farinha. Ovo, feijão e arroz e farinha. Então, a mente dessa pessoa acha que aquilo ali é normal para ele. Quem está aqui? Mas eu quero dizer algo a você. Não importa a família que você nasceu, não importa a vida que você teve, os céus está dizendo: você é merecedor do melhor. O teu pai quer que você viva o melhor. Mas aí Paulo vai dizer algo em Hebreus 12:2. Ele roga: eu rogo a vocês. Bota aí Hebreus 12:2. Que apresentem
Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo estava dizendo, pelo amor, eu estou suplicando a vocês, que mudem o culto de vocês, aprendam verdadeiramente a cultuar. E como é que eu faço isso? Apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O que é o culto racional? É com entendimento, é com coração, é com fé, é com amor, é com ousadia. Aí ele explica por quê. Só assim vocês irão transformar a mente de vocês. Então olhe para cá, eu já estou terminando. Quando Deus falasse com o pastor, eu não estou dizendo só a mim não. Eu estou dizendo, se você sair daqui e for para a tua igreja, quando o anjo da igreja levanta e diz assim, vamos fazer uma campanha, é Deus dizendo, chegou o momento de eu te abençoar, de você demonstrar um culto racional a mim. Eu estou dizendo, eu não tenho nada para mim como especial, como eu digo a meu Deus. Senhor, eu quero o meu tudo quitado, sabe para quê? Para um dia eu dizer assim, eu vou lhe dar um carro, receba. Para um dia eu ter dinheiro, eu vou lhe dar uma casa, receba. Você está entendendo? Quem deseja isso, você vai ter. Como é que eu demonstro? A história que a gente vê, testemunho de homens e mulheres que hoje tiveram a vida transformada, não é mentira. Eu costumo dizer, todo o processo vai demonstrar o propósito. Vou repetir, todo o processo aponta para o propósito. E eu estou falando com alguém aqui que está passando luta financeira. É o propósito, ele apontando para o propósito. Agora eu vou fechar dizendo assim, não é todo mundo que consegue avançar para o propósito por causa da mente, das fortalezas. E eu vou falar aqui para vocês, dinheiro dentro de uma igreja e em qualquer lugar, o problema é sério, seríssimo. A gente botou aqui líderes para estar falando sobre o ofertório, mas na hora que vai pegar para falar sobre o ofertório, sabe por quê? Diga por quê, pastora? Porque dinheiro é espiritual. O diabo sabe. Sabe por que você dizima e por que você tem que ofertar? Por isso, acabamos de ler, para demonstrar o que está no nosso coração. Você vai ver os verdadeiros adoradores. Davi não tinha nada precioso para ele. Lembra que quando ele cai, ele não pede misericórdia, meu trono, Senhor, o reinado, Senhor, tira tudo de mim, só não tire a tua presença. Um adorador não consegue ficar fora do altar. Um adorador não consegue, então, um verdadeiro adorador, quando levanta aqui um propósito, diz, eita, conta comigo, pastora. Teve gente que diz assim, eu não vou ficar aqui no calor não, pastora, pode ver aí quanto é que eu passo. Aqui, e olhe, olhando para a circunstância, não tinha condição não, olhando para o natural. Mas eu digo, meu Deus, olha o que Deus vai fazer nessas vidas. Alguém está aqui? E eu não estou falando de esmola não, porque tem algumas religiões aí, que acham que ofertando, dando comida aos pobres, vai ser salvo. Não, oferta, esse ar não está funcionando não, liga a central aí, olhe para cá, tá ligado? Então sou eu o negócio aqui. Ó, não é a oferta que vai te levar para o céu não. Pastora, se eu não ofertar e não dizimar, eu vou para o inferno? Não vai não. Mas é um caminho que está trilhando perigoso. Porque, volto a dizer, o altar revela o adorador. E só entra no céu adorador. Então, é um trabalhar contínuo. Alguém está me entendendo? Então, são fortalezas até que quebrar. Ah, mas eu dizimo.
fielmente. Beleza. O dízimo é uma devolução do Senhor. O devorador não vai entrar. Agora também você nunca vai viver o extraordinário. Por quê? Porque são as ofertas que é multiplicadas. Quem está aqui? Dízimo não é multiplicado. É por isso que as ofertas é considerado o quê? Diga comigo, semente. A semente é o quê? Plantada. Então, quando você bota a sua semente ali, o melhor, se prepara para viver o melhor. Vou repetir que poucos aqui estão entendendo. Se prepara para viver o melhor. Agora, presta atenção, que é a intenção do coração. Você não pode também, como eu volto a falar, pegar ali e botar 1 milhão agora, e seu coração vai dizer, eu quero ver agora. Minha vida tem que mudar. Não. É aquele desejo que você tem de dar, sem esperar nada, hein? Aí você diz, ainda que nada mais aconteça, ainda que nada mais aconteça na minha vida, eu quero ter para te ofertar. Por quê? Porque é um coração grato ao Senhor. Aleluia! Fica de pé. Provérbios 21, 27. Olhe para cá. Diz o seguinte: o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor. Pastora, mas eu não sou ímpio. Pastor, o que é ser ímpio? É ter atitudes de ímpio. Inveja, arrogância, prepotência, soberba é atitude de ímpio. Você pode ter título de crente, pode ter até título de pastor e de bispo, e as suas ações ainda corresponder a ser de um ímpio. O que vai demonstrar no teu coração é o nível da sua oferta ao Senhor. E eu volto a falar, não é só oferta de dinheiro, é da sua entrega por completo. Quem já se entregou completamente aqui ao Senhor? Aleluia. O nível da minha oferta só vai demonstrar o lugar que eu já estou em Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu entendo quem eu já sou em Cristo Jesus, nada de mais precioso eu tenho para mim. Tudo que é meu é do Senhor. Tudo que é meu é para a glória de Deus. Meu casamento é para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. O meu dinheiro é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então aprenda. Aleluia. É a qualidade da sua oferta que vai determinar aonde está o teu coração. Os dois ali estavam cultuando ao Senhor, mas houve diferença de um para o outro. E o semblante daquele que oferta com alegria. É por isso que a Bíblia diz que tudo para Deus tem que ser com alegria. Então tudo começa de uma mudança por dentro. E eu não vou falar aqui de algo que é soberba não, mas a mente que já entendeu isso, ele não quer mais receber nada de ninguém, porque ele começa a entender quem ele é em Deus. Não é soberba, olha o que eu vou dizer. Também tem gente que entra no lugar, não aceito nada de ninguém, não aceito, eu não gosto. Isso não é isso. É você ir para o seu quarto, apresentar as vossas necessidades e o céu se mover. Aleluia, dizer, aí Deus vai botar pessoas na tua frente para dizer, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou te dar um carro, receba, eu vou reformar a sua casa, receba, eu vou te dar uma casa, receba. Mas a sua boca não pede nem tira nada de ninguém. Vou falar algo aqui que é para escancarar, eu vou escancarar. É inadmissível que uma irmã pegue um relógio de ouro e esqueça na cozinha, e esse relógio e esse anel de ouro desapareça dentro do lugar que cultua a Deus, dentro da casa do Senhor.
Tem gente que está no culto, mas está trilhando o caminho de Caim. O caminho da arrogância, da inveja, da soberba, da ganância. E tem mais, continuando, diz assim: esse mesmo que trilharam o caminho de Caim, caíram também no mal de Balaão. Qual é? Ganância. E depois teve outra turminha que caíram no pecado de quê? Coré. Sabe qual é o pecado de Coré? Rebelião contra a liderança. Ei, quando você está aí atrás dizendo, não é bem assim não. Não concordo muito com essa palavra não. Não é bem assim não. Cuidado, porque a terra te engole. E você conhece quem trilha caminho de Caim. A Bíblia diz que Caim viveu errante. Só vive errando. Só vive caindo. Só vive em escândalo. Só vive em fofoca. Só vive em disse-me-disse. É trilhando o caminho de Caim. Aleluia. Glória. Glória. Mas o caminho de Abel, a Bíblia não fala não. Mas o caminho de Abel, a Bíblia diz que Caim matou Abel. Mas o sangue de Abel fala até hoje. Futuca seu irmão, diga, vale a pena trilhar o caminho de Abel. Sai do lugar de Caim. Podem até te matarem, aleluia, mas o céu sempre vai estar aberto para você, aleluia. O teu legado vai continuar. Alabastura manalaba, esterecantuira mandalaba. O coração contrito, o Senhor não desprezará. Oh, aleluia. Deus tem prazer mais em obediência do que em sacrifício. Presta atenção que muitas pessoas pegam esse versículo para dizer: Deus não precisa do meu dinheiro. Não precisa não. Mas Deus quer te dar uma identidade de filho. Olhe para mim, eu termino. Você está em pé, olhe para mim. Eu vou gostar, me agradar de meu filho, um dos meus filhos viver na miséria? Não. Eu quero que os meus filhos tenham uma vida melhor do que a que eu tive. E imagine o seu Pai celestial, o Pai das luzes, quer te dar o melhor. Mas você não vive o melhor. Não é por causa de Deus, porque Ele é Pai. E Ele diz, está tudo à sua disposição. O problema é o coração. E o coração é enganoso. Aleluia. 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 E eu aqui, quem não entender, quem não quiser entrar pelo caminho de Abel, esse tempo aqui não vai aguentar não. Porque, aleluia, Deus quer fazer algo poderoso aqui, quer destravar, quer romper, aleluia, cadeias. E vai ser no ano de 2026. Aqui vai ser compra e batom. Vai chegar o ponto de eu estar pregando aqui, o Espírito Santo falar ao seu coração, você vir botar aqui coisas poderosas no altar. É porque anda lá, bastura. O altar quer mudar a sua história. O altar quer mudar a sua vida. E a Bíblia diz, fazei prova de mim, diz o Senhor. Agora eu fecho dizendo, se não for por fé, não faça não. Porque muitos que ofertaram sem fé, a Igreja Universal botaram até ela na justiça. Porque fizeram sem fé e queriam retorno. Verdade. Muitos processos tem lá. Porque foram feitos sem fé.
Mas aqui é uma igreja completa. É o evangelho da prosperidade, não. É a prosperidade do evangelho. Eu prego santidade, prego, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas o Senhor quer, levante a mão e diga: Deus, meu Pai quer que eu coma e vista e viva o melhor desta terra. Comece a profetizar: eu vou viver numa casa melhor, eu vou ter um carro melhor, eu vou comer o melhor, porque o meu Pai, aleluia, quer me dar. Então aprenda, quando estiver vindo para o culto, olha o dinheiro que você está trazendo, a oferta. Olha o culto que você está apresentando ao Senhor. Venha cultuar de coração. Eu sei. Eu sei que tem dias que o céu é de bronze, sim ou não? Tem dias que a gente não tem força nem para orar. O céu sabe, Deus sabe. Mas venha se arrastando, mas venha. Tem dias difíceis, tem. Mas o altar garante. E é nesse dia, sim ou não? É nesse dia que você vem se arrastando sem força, que o céu se abre ao seu favor. Ramadacalabá. Quando você vem cultuar de coração, os vícios ficam lá fora. Porque nesse momento aqui é o momento do sobrenatural acontecer. Você está dando um culto tão maravilhoso ao Senhor, que o céu olha e diz: precisa de uma cura, receba a cura. O céu abre e diz: precisa de uma providência, receba. Se prepara para viver o extraordinário de Deus. É no culto que você demonstra o coração que você tem. Agora, quem está trilhando o caminho de cá, quando a palavra não agrada aqui, não vou para o culto, não veio mais não, vou mudar de igreja. Trilhando o caminho de Caim. Mas aqui não tem ninguém não que está trilhando não. Levanta a mão para o alto, diga: eu estou trilhando o caminho de Jesus, e eu vou chegar lá. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, é para Ele. É Ele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Quando as coisas apertarem financeiramente, é o céu te sacudindo, dizendo: está na hora de ofertar. É só por fé, irmãos. Diga assim: é ou não é? Aleluia. Eu vi um testemunho de um pastor que ele estava para casar, sem nada. Recebeu a rescisão e disse: esse dinheiro que eu recebi aqui não dá para nada. Chamou a noiva: vamos entregar toda a rescisão no altar. Pegou ela, entregou tudo, não tirou nem um centavo, botou no altar. As comportas do céu se abriu, irmãos. Ele disse: ali começou a mudança na minha vida. Ali começou o destrinchar de Deus na minha vida. Porque quando o negócio estreita, é o céu te sacudindo, dizendo: está na hora de sair deste lugar do natural. Quem está entendendo? Mas é só por... Não faça nada sem fé. Pastora, como é que eu faço para crescer a minha fé? Ouça mais a palavra. Medite na palavra. Porque senão você trilha caminho de Caim. Olha o que ele diz: são aqueles que sem entendimento, sem conhecimento, vivem no natural. Querido, ó, enquanto você viver no natural, sua vida não vai para lugar. Alguém já chegou? Botei aqui. Cadê? Já estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. E por último eu termino o que está escrito em Mateus 6:21. Porque onde estiver o seu, aonde estiver o teu tesouro, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Quando o seu tesouro é o Senhor, nada mais tem mais valor para você. É por isso que Jesus disse: ninguém é digno de me seguir, se não deixar pai, mãe, irmãos. Jesus está dizendo abandonar? Não. Jesus está falando de prioridade. E ainda fala, e bens, que neste século, neste tempo, nesta era, não receber 100 vezes mais. É dizendo, nada mais é mais importante para mim. E eu não estou mandando você não dar valor à sua esposa, seu esposo, aos seus filhos. Não, é o lugar que tem que ser só de Deus. É o lugar que ninguém pode tomar. Amém, queridos?